Algumas pessoas andam preocupadas achando que o mundo irá acabar numa data definida. Você sabe quando de fato isso ocorre? A Bíblia tem muito a dizer sobre o fim dos tempos e vários livros da Bíblia descrevem o fim do mundo, porém sem mencionar qualquer dia ou hora exata. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Um dia os discípulos perguntaram a Cristo quando aconteceria o fim do mundo. Ele deu vários sinais que precederiam o fim dos dias. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Quando um bebê está para nascer, a mulher sofre com muitas dores que ficam mais frequentes e mais intensas à medida que se aproxima a hora do parto. Falsos messias, guerras, fome e terremotos existem desde o início do mundo, mas agora estão mais frequentes e mais intensos. Jesus disse que os seus seguidores seriam perseguidos, odiados por todas as nações e até postos à morte, na qual muitos se desviariam da fé e a falta de amor iria esfriar. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tudo isso já ocorre em nosso momento atual. Cristo disse então que o Evangelho seria pregado ao mundo inteiro como testemunha a todas as nações e então viria o fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também alertou que nos últimos dias haveria um aumento de ensinamentos falsos, com as pessoas abandonando a fé e seguindo espíritos enganadores e coisas ensinadas por demônios. Outros sinais são a reconstrução do templo em Jerusalém, mais hostilidade com a nação de Israel e um movimento em direção a um único governo mundial. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Um dos sinais mais proeminentes do fim dos tempos é o restabelecimento da nação de Israel. Vários profetas haviam previsto que Deus traria os judeus de volta a Israel. Em 1948, Israel foi reconhecido como Estado soberano, oficialmente pela primeira vez desde 70 depois de Cristo. Deus quer que as pessoas sejam sábias e tenham discernimento para não interpretarem nada errado a respeito da chegada do fim dos tempos. As pistas que a Bíblia nos oferece basicamente nos dizem: estejamos preparados. Alguns acreditam que a Bíblia ensina que Cristo virá levar os seus seguidores da terra antes desse próximo grande evento, mas não podemos saber disso com certeza, mas sabemos que Deus irá libertar o seu povo ou estar com eles de maneira especial durante as tribulações que virão sobre a terra. Nesse mesmo período de tempo, um governante que a Bíblia chama de Anticristo se levantará. Na primeira instância, ele será amigável com Israel e assinará um acordo de paz que durará 7 anos. Esse será um tempo de guerras terríveis, fomes, pragas e desastres naturais. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Na metade do período de 7 anos, o anticristo quebrará o acordo de paz com Israel e vai se virar contra os judeus. Ele também se levantará num templo para ser adorado. Pragas horríveis, terremotos monstruosos e fomes irão devastar a terra. Em algum momento dessa terrível batalha, Jesus Cristo retornará fisicamente e destruirá o anticristo. O anticristo e o falso profeta que o acompanha serão lançados vivos no lago de fogo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Finalmente, Jesus julgará todos aqueles que negaram a ele e ao seu perdão. O seu destino terrível será a separação total da presença de Deus para sempre. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.